Fala, rapaziada, começando mais um Resenha Esportiva para falar da expectativa dos cariocas no meio de semana. Libertadores, Copa do Brasil e o Fluminense, Duval. Então, depois de um jogo difícil lá em Lucas do Rio Verde, eu acredito em uma vitória tranquila do Fluminense aqui no Maracanã. Vasco passa, Matheus. Joga contra o Havaí, jogo difícil em Santa Catarina. Acho que passa. Botafogo, Daniel. Botafogo veio com muita dificuldade no primeiro jogo, mas eu acredito que passa no Rio Grande do Sul. E o Flamengo na Libertadores, Pedro? Obrigação de vencer do time mais fraco depois da derrota inesperada diante do Pearol. Como o Duval falou, o Fluminense teve dificuldades, né, no primeiro jogo, mas por parte do campo. É um time técnico do Fluminense, é um time que toca muito a bola pelo estilo do Fernando Diniz e teve dificuldades porque não conseguiu impor seu jogo justamente pelo gramado estar muito ruim. O que vocês acham? O Fluminense atropela aqui no Rio? Vai ser jogo fácil? Apesar do time do Fluminense ser limitado com relação à parte técnica dos jogadores, é um time que é bem esforçado, tem a parte tática bem definida. Então eu acredito que vai ser uma vitória bem tranquila aqui. Um 2-0 tranquilo do Fluminense, com um toque de bola envolvendo o time do Luverdense. O que vocês acham? Passa fácil o Fluminense? Bom, a minha opinião sobre o primeiro jogo foi que o Fluminense se poupou pro Fla-Flu, percebeu o campo difícil, percebeu que não ia implantar seu estilo de jogo e segurou o empate. Acredito que no Maracanã o Fluminense passe fácil sim. A Luverdense pode surpreender porque vem para jogar no contra-ataque. O jogo do Fluminense é um estilo de jogo arriscado, muito toque de bola atrás. A Luverdense podendo roubar a bola no último terço do campo já pode surpreender, mas eu acredito também que o Fluminense vai vencer até com uma certa facilidade. Alguém aposta na zebra? Ou todo mundo 100% Fluminense? Eu 100% Fluminense. 100% Fluminense. Amanhã o Vasco vai. O jogo da volta. O Vasco no primeiro jogo teve um resultado melhor em mãos, né? O Vasco abriu 3-1, o Vasco chegou a abrir aquela vantagem de 2-0 que é o que todo time que joga em casa sonha. Levar o jogo para fora de casa com uma vantagem de 2-0. Ainda mais agora que a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, né? Então o gol do Havaí não tem valor a mais nenhum. Se for 2-0 Havaí lá, é pênalti da mesma forma. Um jogo que parecia fácil pro Vasco, começou difícil na verdade, o Havaí saiu na frente, jogando melhor. O Vasco, quando recuperou o controle, abriu 3-1 e tomou um gol no finalzinho. Acho que isso pode dificultar. Tem a questão também do Thiago Galhardo, né? Que foi afastado, não faz mais parte dos planos. Pode prejudicar, pode ajudar. O que vocês acham? O jogo contra o Havaí é perigoso, até pelo fato do Vasco jogar sem o seu principal jogador do ano, que é o Leandro Castan e o Rossi, são os principais jogadores do O Vasco. Rossi já tá fora, confirmado? Ele sentiu, ele saiu no domingo contra o Bangu sentindo a coxa, então dificilmente vai jogar quarta-feira. Se for um problema muscular, dificilmente volta. Exatamente. E o Leandro Castan, também a expectativa é quase nula dele voltar para esse jogo. Deve ficar se recuperando para a final contra o Flamengo O estadual. Ricardo foi bem, né? O Ricardo foi muito bem. Ele é um menino que todos na base esperavam que ia chegar no profissional e ia despontar. Como é garoto ainda, oscilou um pouco ano passado, então acabou ficando um pouco queimado, não sendo relacionado muito, mas é um jogador técnico que tem um bom posicionamento e que às vezes peca na bola aérea, mas é normal, como disse, é garoto. O Havaí pode surpreender, vocês acham? Então, acho que é o jogo preparado para o Vasco, que é um time que joga no contra-ataque, então vai ficar esperando enquanto o Havaí vai ter que sair para atacar o Vasco, buscar o resultado do primeiro gol. Vai ficar tudo perfeito do jeito que o Vasco gosta de jogar. E como o Matheus falou, o Rossi pode ser um desfalque, problema na coxa, saiu sentindo. Provavelmente o Pikachu entra. Vocês colocariam o Pikachu mesmo, testariam o menino, o Lucas Santos também, que tá... a torcida pede muito ele, fez uma grande copinha. Vocês testariam o menino, ou vocês ficariam com o Pikachu mesmo pela experiência, por ser um jogo decisivo, fora de casa? O que vocês acham? Eu testaria o Lucas Santos, por já ter um entrosamento com o Thiago Reis, por já ter um entrosamento com o Marrone do ano passado no Sub-20. E também não vai depender muito da velocidade do Bruno César. O Bruno César pode ficar muito bem ali no meio de campo, distribuindo bola e deixando os moleques no ataque. Eu iria com o Lucas Santos do que com o Pikachu. O moleque joga muito bola mesmo. Botafogo amanhã pega o Juventude, né? Pega o Juventude no jogo da volta, primeiro jogo difícil. O Botafogo jogou muito mal. Quinta, isso. O Botafogo jogou muito mal, né? Muito mal. E empatou. Chiesa perdeu o gol na cara, torcida vaiando, torcida até que foi em bom número. Torcida do Botafogo que anda brigada com o time, não tem comparecido muito, mas foi em bom número contra o Juventude. 22 mil torcedores. 22 mil. Apoiou o time e o time não correspondeu. O que vocês estão esperando nesse jogo da volta? Acham que o Botafogo consegue classificar? Ou realmente essa má fase se confirma? O Botafogo que não conseguiu classificação para a semifinal do Carioca também, isso influencia muito.
Você acha que o Botafogo consegue classificação? Acho que o Juventude leva e aproveita essa má fase do Botafogo. Eu imagino que o Botafogo vai se classificar, só que não com tanta facilidade igual o Fluminense com o Luverdense. O Vasco tem a vantagem dele, mas o Botafogo como seria o jogo único, o empate leva os pênaltis. Com a má fase do time, o time já vai vir com muita pressão, o que pode dificultar muito o jogo do Botafogo. O Luverdense e o Juventude, na verdade, que é um time mais ajeitado, pode muito bem aproveitar o nervosismo dos jogadores do Botafogo e se classificar. Só que o Botafogo depende muito do jogo individual, do Eric, vai depender do Diego Souza, do Alex Santana, que tem um bom chute de fora da área. O Botafogo vai dependendo muito desses jogadores para conseguir a Tem classificação. alguns pilares que, se jogarem bem, o Botafogo anda. Sem contar que o Alfredo Jaconi é um caldeirão se estiver cheio, né? É Exatamente. difícil de jogar lá com o Juventude. Vocês acreditam em casa cheia? Que o Juventude do Juventude vai Acredito que abraçar? sim, até porque uma lembrança de 99, do título que eles ganharam em cima do Botafogo. Então, isso pode levar ele A se voltar, empolgarem. empolgar no estádio. Assim como foi um fator que fez a torcida do Botafogo ir para o jogo aqui. Sim. Exatamente. O Botafogo vai enfrentar 3 pressões diferentes na quinta-feira, que é o Alfredo Jaconi provavelmente lotado. O problema de salários atrasados está incomodando. O Cícero até deu uma resposta à imprensa, ele é um dos líderes do grupo. E a pressão da torcida. A torcida vive em clima de guerra com o elenco, com a diretoria. Então, Afonso Padilha foi afastado recentemente por dizer que a torcida tinha abandonado o time, coisa que não acontece. Então, o Botafogo vai entrar muito pressionado, precisando muito mais do que o Juventude, não só pela tradição que o Botafogo tem, porque ele fez um primeiro semestre muito ruim. E provavelmente no Brasileiro não vai conseguir grandes êxitos que a história do Botafogo pede. Então, acho que o Botafogo entra muito pressionado, é um jogo muito difícil, mas eu arrisco sim que o Botafogo passa. Eu acho que o jogo até é mais difícil pelo que o próprio Botafogo vem apresentando. Exatamente. O Botafogo, dos 4 times do Rio, é o que vem apresentando mais dificuldade. Além de ter um time limitado, é um time que não consegue evoluir dentro dessa limitação. É um time que, como o Lucas já colocou, não se classificou nem para a semifinal geral do Campeonato Carioca, joga agora contra o Juventude, que tem um time arrumado. Então, assim, a expectativa é de um jogo muito difícil. E eu aposto no Juventude. Eu também acho que acredito na classificação com o Juventude. Acho que o Botafogo é um time que tem provado ao longo do ano que não está sabendo lidar com pressão. Fez um primeiro turno muito ruim, aí teria que recuperar no segundo turno, também não conseguiu. Então, toda vez que o time é colocado numa situação em que ele tem que provar, tem que ser o Botafogo, ele não consegue. Essa seria mais uma oportunidade e eu não acredito na classificação do Botafogo. Acho que o Botafogo também vai declinar e o Juventude avança. Quinta-feira, o Flamengo recebe o São José em casa pela Libertadores. O Flamengo vem de derrota na Libertadores pro Peñarol, no finalzinho, um jogo truncado, o Flamengo não jogou bem. E o Flamengo tem 2 desfalques e seus 2 centroavantes. O Gabriel foi expulso no jogo contra o Peñarol e o Uribe, que seria o substituto natural por ser o centroavante de reserva, jogou o Fla-Flu no final de semana e saiu machucado. E o Abel até confirmou que ele não joga. O Uribe não joga. E o Flamengo tem aí 2, até 3 opções. Ou ele vai de Bruno Henrique centralizado e Arrascaeta na ponta, ou Vitinho na ponta e o Bruno Henrique centralizado. Ou ele mantém o Bruno Henrique na esquerda e coloca o menino Vitor Gabriel. O que vocês fariam? O que vocês acham? Vocês acreditam que deve jogar o Arrascaeta pela qualidade que ele tem? Ou você acha que deve manter o Bruno Henrique na esquerda que está bem, coloca o menino? Pensando pela cabeça do Abel, provavelmente ele não vai entrar com o Arrascaeta, porque ele pensa no Arrascaeta jogando pelo meio. Então, no caso do Diego, né? Então, no caso, ele disputa a posição com o Diego. E no momento, o Abel prefere o Diego. Então, acredito eu que ele vai entrar com o Vitinho na ponta e o Bruno Henrique centroavante. Vai manter mais ou menos a mesma estrutura do time e o Arrascaeta vai ficar no banco. E provavelmente vai entrar um pouco mais cedo agora nesse próximo jogo, né? Porque com menos opções. Na última partida ele nem entrou. Nem entrou no Eu acho que muita revolta. Foi vaiado até no Maracanã. A torcida perdeu a paciência geral com o Abel. Gritou o nome do Uruguai. Até que entrou mais cedo no Fla-Flu. Deu uma qualidade melhor no meio campo. Depois de muita pressão na torcida. Torcida gritando insistentemente a Arrascaeta. E o Abel não segurou e colocou. Deu uma entrevista até depois do jogo, falando que ele que escala, que o Flamengo é escalado de dentro para fora, não de fora para dentro, dando uma resposta nessa pressão da torcida, na pressão da imprensa, para o Arrascaeta jogar, a pressão da torcida mais pela qualidade técnica, a pressão da imprensa mais pelo valor, um jogador de 60 milhões no banco.
Então tem pressão de todos os lados. O Abel deu uma resposta até se recusando a explicar o motivo do Uruguai ficar no banco. A resposta dele foi exatamente essa, que o porquê, o que falta, vai ficar na cabeça dele. Ou seja, ele não vai dar uma satisfação. Isso gerou muita irritação na torcida que quer o Uruguai titular. O Uruguai não é titular e agora nem o motivo o torcedor sabe. Porque o Abel disse que vai guardar com ele. Então, Opção do treinador. Essa O é a Abel, verdade. o Abel é anotado por uma certa teimosia. Eu acredito que pela pressão da torcida e pelo fato do Arrascaeta estar no banco, ele vai entrar com a Arrascaeta na ponta esquerda. Até porque é a posição que o Uruguai se sente mais à vontade. Foi onde ele brilhou no Cruzeiro, foi onde ele, para mim, foi nas últimas 2 temporadas no Brasil, o melhor jogador do Brasil. Então, eu acredito que por mais que o Abel tenha suas convicções, tá chegando um momento que a pressão tá ficando grande, a torcida tá pedindo pro Uruguai jogar, então eu acho que dessa vez ele vai com o Uruguai na ponta. você acha que a discussão vai criar alguma dificuldade pro Flamengo? Eu acho que o Flamengo vai criar a dificuldade para ele mesmo. O São José é muito forte na bola aérea, quando ele está a nível do mar. E o Flamengo não tem uma jogada de criatividade, não tem uma alternância, não tem a jogada por dentro, não tem a jogada de filtração, uma troca de passes. O Flamengo, quando é apertado, joga a bola na área e acabou. Foi a mesma coisa no jogo do Peñarol, parte do jogo contra o Fluminense. Então, acredito que na bola aérea o São José vai ganhar todas. Então, o Flamengo vai criar dificuldade para ele. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa que fez contra a LDU. Marcar o gol cedo, pressionar. Botar a bola no chão, né? Trabalhar. Exatamente, botar a bola no chão, trabalhar. E aí, eu penso diferente, acho que de todo mundo aqui. É óbvio que provavelmente o Abel, concordo que o Abel deve ir com o Vitinho, a posição que ele acha que o Arrascaeta vai ficar no meio. Mas eu tiraria o Ilharão do time e colocaria o Arrascaeta e o Vitinho. Porque é um jogo que o Flamengo precisa da vitória, perdeu já em casa, e o adversário mais fraco. O São José, quando jogou a nível do mar contra o Peñarol, tomou 4 gols em 10 minutos. Então, é um jogo que o Flamengo tem que ganhar e tem que ganhar bem, fazer Então, saldo. se firmar e colocar a mão na classificação, né? Exatamente. Na próxima fase, esse é o jogo pro Flamengo fazer isso. Fazer o que o Peñarol fez. O Peñarol só é líder por saldo, porque fez 4-0 no São José. É o jogo do Flamengo ganhar bem com uma goleada se possível. Na verdade, o Peñarol ele tem 7 pontos, tá em ponto a mais que o Flamengo, mas eu concordo que a classificação do Flamengo se passa muito pelo jogo do São José. Foi o único time até agora do grupo que conseguiu vencer o São José na altitude. A LDU empatou 3-3, ganhava de 3-1, acabou cedendo o empate. Então, se o Flamengo quer uma vaga para as oitavas finais da Libertadores, esse jogo é importantíssimo, até porque depois pega 2 jogos fora de casa muito complicados, que é a LDU na altitude também, e tem um time melhor que o São José, e o Peñarol fora de casa, que é sempre muito difícil. Que já venceu o Sim, Flamengo sim, em casa, claro. né? Então, a questão fica bem mais difícil se o Flamengo não vencer o jogo dentro de casa. É um jogo para fazer 6 pontos, né? Já fez 3 pontos na altitude, é um jogo para fazer mais 3 pontos agora no Maracanã e fechar o São José, já eliminar praticamente o São José, e a briga vai ficar com o LDU e o Peñarol. Esse jogo é o jogo perfeito para o Flamengo garantir a classificação. Botar um pé e meio já nas oitavas. Porque vai jogar com a L, como o Matheus falou, vai jogar com a LDU no Equador. Vai jogar no Peñarol no Uruguai, que é sempre um lugar muito difícil de jogar. Esse é o jogo para o Flamengo partir para cima e fazer uma boa vitória. Já para garantir também saldo. Isso aí. E é um jogo para fazer saldo também, né, cara? O Peñarol é o líder do grupo com a mesma quantidade de pontos do Flamengo. E é o líder justamente pela partida que fez contra o São José. Fez 4-0 em casa, atropelou. E é líder por isso, pelo saldo de gol. É um jogo que o Flamengo, pelo menos, se não igualar, fazer 4-0, fazer 2-3, pelo menos abater um pouco essa diferença, caso numa briga futura por primeira colocação, não esteja tão atrás, né? Até tanto que o último jogo do Flamengo é contra o Peñarol Contra o no Peñarol, Uruguai. Então é sempre importante ter uma vantagem. Poder jogar com um empatezinho lá e se garantir. Exatamente. E o Flamengo também não pode ter o luxo de perder a partida, porque se a LDU ganhando o Peñarol, vai embolar o grupo inteiro e vai jogar contra o Flamengo O Flamengo joga 2 fora no Equador. precisando se classificar. Se o Flamengo perder e o LDU ganha, a vida do Flamengo vai ficar muito mais difícil. Muito difícil. A LDU ganhando vai a 7 pontos, Peñarol e Flamengo ficam com 6, o Flamengo ficaria fora das oitavas, já logo na terceira rodada. E colocaria o São José de volta na disputa, o que é aparentemente muito mais o grupo. um time mais fraco? É. Só que o São José ia a 4 pontos e ganha a melhor... ganha um gás dentro da competição. Melhor você marcar ganha no logo. Flamengo no Maracanã, você vê a diferença cair, você vê ficar 3 pontos na classificação, muda o ânimo, já vai jogar contra a LDU, contra o Peñarol de uma outra forma.
Então, De certa O próprio forma, Flamengo também. isso não é um resultado também que seria tão incomum, porque o Flamengo ultimamente tem perdido jogos dentro de casa com o estádio cheio na Libertadores. Se a gente pegar o jogo, agora não vou lembrar o ano, mas Bolívia e Flamengo, foi, acho que o último jogo entre um boliviano e contra o Flamengo no Maracanã foi 2-2. Isso, em Um resultado 2014. que ninguém esperava. então é isso, rapaziada. Vamos encerrando aqui mais uma resenha esportiva. Essa foi a expectativa aqui da gente para os jogos da semana, Copa do Brasil, Libertadores. E agora, curte o canal aí, dá uma compartilhada para a rapaziada, divulga. Comenta o que inscrevam você... Se inscrevam, comenta o que vocês acham do vídeo. O que a gente pode fazer para melhorar também. Estamos começando agora, lembrando, pouco equipamento, baixo, mas a gente vai melhorando um pouquinho, comenta o que a gente pode melhorar, um tema, o que vocês gostariam de ver a gente discutindo aqui, do que a gente falar, comenta, pode falar aí, quem conhece pode mandar mensagem no WhatsApp aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu.